Bom dia, chat. Os anos 2000 foi uma década bem marcante para o cinema. Muitos títulos e franquias surgiram, se tornando icônicas que são lembradas até hoje. Mas além do surgimento de coisas novas, também estava acontecendo continuações de franquias já existentes. E sem sombra de dúvidas, Star Wars é a principal de todas. Naquela época estava acontecendo a trilogia prequel, contando os eventos que aconteceram antes da trilogia clássica: as Guerras Clônicas, a queda dos Jedi, o surgimento do Império e a origem do Darth Vader. Essa trilogia era bem criticada por algumas decisões do George Lucas, mas hoje em dia nem é tanto. Mesmo com algumas críticas, essa trilogia é muito importante e bastante essencial para toda a história que foi construída. E no ano de 2005 foi lançado o terceiro filme, que era um dos momentos mais importantes de todos: Star Wars Episódio 3: A Vingança do Sith. O melhor filme da trilogia prequel e um dos melhores filmes da franquia. Vou te dizer, eu tenho um carinho especial. É o filme de Star Wars que mais gosto. Assistia muito na minha infância no DVD que meus pais têm. E recentemente o filme completou 20 anos. Muitos fãs comemoraram e acabou ganhando reexibições no cinema. Agora chegou o momento de falar dele. Como o terceiro filme da trilogia, as Guerras Clônicas já começaram e estão se encaminhando para o seu fim. O conflito entre a República e os separatistas, o Exército Clone e o Exército Droid, os Jedi e a conspiração Sith, chegou o momento de ver a conclusão de tudo. Conde Dooku e General Grievous terão seus últimos confrontos com Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi. Mas Anakin está enfrentando alguns problemas pessoais. Mesmo com seus feitos, o conselho ainda não o confiam muito e a arrogância deles não colabora. Ao mesmo tempo, contando assuntos políticos envolvendo o chanceler Palpatine de seu papel em tudo. Por toda a pressão que está sofrendo, se sentindo perdido nesse meio, Anakin recebeu a notícia que Padmé está grávida. E a partir desse momento, ele começa a receber visões mostrando que a vida dela corre risco. Todas as vitórias, derrotas e consequências estão ocorrendo exatamente como foi planejado por Darth Sidious. A trilogia prequel teve alguns tropeços no seu início, mas com o passar do tempo foi resolvendo os pontos que errou. E quando chegou nesse terceiro filme, acertou em muita coisa. Diferente da trilogia clássica, que começa em um momento sombrio que a galáxia está passando e vai se encaminhando para se libertar, as prequels começam em um período pacífico, tem o início das guerras e no final mostra todo o processo que criou o Império. Arrisco dizer que o episódio 3 é o filme mais sombrio de toda a franquia. A atmosfera está bem pesada, a história está em um momento de clímax desse período e os personagens estão no final de seus arcos. Também tem toda aquela trama política que era bem criticada nos últimos dois filmes por ser bem chata. Mas aqui está melhor. Não é algo maçante ou desinteressante, até porque tá com uma importância maior. Aqui é o ponto decisivo e o desfecho de muita coisa. Cada assunto precisou ser abordado da melhor forma possível para se conectar com a trilogia original. E tiveram sucesso ao fazer isso. O filme tem muitas sequências de cenas incríveis. O início já é em uma batalha espacial em Coruscant, com naves de destruição por todo lado, ao mesmo tempo que é uma missão de resgate, onde acontece lutas com droids e com o Conde Dooku, terminando com uma aterrissagem tranquila. Isso que é um início movimentado.
Depois tem um momento de calma para recuperar o fôlego e deixar ciente de outras coisas que estão acontecendo. Mas a partir de um certo ponto, aquele ritmo apresentado no início volta aos poucos, só que de um jeito diferente, se tornando mais melancólico, mantendo esse estado até o fim. A Ordem 66 é algo inesquecível. O exército clone que lutaram junto com os Jedi durante anos que confiavam simplesmente eliminam centenas deles como se fosse nada. As cenas mostrando isso acontecendo em diversos planetas, até no Templo Jedi, é extremamente impactante. Junto com a queda do Anakin para o lado sombrio, não é um personagem qualquer, é o herói da história que sempre foi dito que traria o equilíbrio na força. E ver isso acontecendo é incomum, algo que não acontece toda hora em qualquer lugar. E todos esses eventos engatilharam para a ascensão do Império e na subida de poder do Palpatine para Imperador. É claro que eu não posso deixar de falar das outras cenas. A luta do Obi-Wan contra o Grievous é uma das melhores. É incrível tudo o que acontece por lá. Detalhe que o Grievous só participou desse filme por causa da sua grande popularidade que teve na série animada da época. A batalha em Kashyyyk, onde é apresentado o planeta natal do Chewie, o Palpatine contando a tragédia de Darth Plagueis, o Sábio, ele entrando em ação contra o Mace Windu, mas o que não posso deixar de falar são as últimas duas lutas que acontecem. Yoda contra Palpatine e Anakin contra Obi-Wan. De um lado está acontecendo a luta do maior mestre Jedi contra o maior mestre Sith, com os dois usando o máximo de suas habilidades, e do outro tem a luta dos dois amigos que se consideravam irmãos, que em um dia já foram mestre e aprendiz. E além de uma boa coreografia, o cenário colabora demais. É um planeta vulcânico onde os dois estão lutando sobre um mar de lava. Mas independente do lado, a luta terminou em tragédia. Obi-Wan venceu, mas Anakin se afundou para o lado sombrio, queimado pelas chamas do planeta e se tornando Darth Vader. E os Jedi sobreviventes que foram avisados pelo ocorrido tiveram que se exilar, se escondendo do perigo. Só que no meio de toda essa escuridão que tomou conta da galáxia, a esperança continuou viva, junto com o nascimento de duas crianças que iriam mudar tudo no futuro. Me diga que isso não é emocionante, hein? Sobre a produção do filme, teve os seus contratempos e as questões criativas do que iria ser abordado. Isso é até que comum na franquia, mas acho que desta vez não foi tão problemático assim. A trilha sonora continua incrível como sempre, clássico do John Williams, só que o que deve ser destacado é o CGI e os efeitos especiais. Lembrem que é um filme de 2005 e tudo isso envelheceu muito bem. Na verdade, nem envelheceu, parece algo recente. Desde os cenários até os personagens. O Grievous, por exemplo, o seu CGI é muito bem feito. E ainda tem os cenários sendo feitos em um fundo digital, que ficaram ótimos. As prequels foram feitas num momento que o cinema digital estava começando, e isso só mostra que foi estabelecido de forma definitiva e melhorando mais e mais com o passar do tempo. Star Wars Episódio 3 A Vingança do Sith é um filme especial. Não é só mais uma sequência, mas sim o fim de uma trilogia que responde muitas dúvidas. É claro que ainda tem os seus haters por qualquer questão. Só que George Lucas conseguiu terminar a história que queria contar. Entregou o que muitos fãs queriam ver há muito tempo, e o resultado foi surpreendente.
Eu assistia muito na minha infância e sempre gostei. A minha opinião nunca mudou sobre. É um dos ápices que a franquia já teve. A nota que dou é 10 de 10. Esse foi o último filme de Star Wars que o George Lucas fez. Não teve mais nenhum envolvimento depois que vendeu para Disney. E mesmo com muitas decisões duvidosas feitas que têm afastado os fãs, existe um legado gigantesco que sempre vai estar presente e sempre vai ser amado, lembrado e respeitado. Então é isso, obrigado por terem assistido. Eu queria ter postado esse vídeo em maio por causa do Star Wars Day e também por ser o mês do Orgulho Nerd. Só que com a organização das lives, não tive muito tempo para preparar. Antes de terminar, quero pedir para vocês apertarem no botão de like, se inscreverem, ativar o sininho e comentarem. Eu não queria falar isso, é algo que todo mundo já sabe e os botões estão logo aqui embaixo. Mas parece que faz uma diferença quando não é avisado. Ajuda no engajamento. E quem quiser ajudar ainda mais, o meu LivePix está na descrição. É isso, boa noite, chat.